Aliás, o fim de ano é uma época caracterizada, pelas férias, pelas festas, pelas confraternizações familiares. Mas também é nesse período que aumentam aí as brigas judiciais entre os pais por causa aí da guarda compartilhada. Com quem as crianças ficam em cada período, Natal com um, Ano Novo com outro? Quem vai nos ajudar e falar mais sobre isso, falar mais sobre guarda compartilhada, é o Dr. Bruno Frias. Muito obrigada pela participação no programa Ver Mais de hoje. A gente quer trazer para os nossos telespectadores todas as questões aí envolvendo guarda compartilhada. E às vezes nessa época do ano, que era para ser uma época mais amena, mais agradável, acaba gerando um pouco de briga. Mas vamos entender primeiro, muito obrigada pela presença, Nesse dia 26 aí, o pessoal já mais em clima de folga, obrigada por ter vindo. E queria saber primeiro, na prática, como que a guarda compartilhada funciona independentemente da época do ano? Então, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui. Então, assim, em relação à guarda, o nosso código, onde vai estar regulamentado isso, é o Código Civil, no artigo 1583 e 1584, Ali ele traz apenas duas formas de guarda, apesar da doutrina, os doutrinadores, os autores, trazer guardas um pouco diferentes também. Mas ali nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquela em que apenas um dos pais exerce a função da guarda e o outro tem o direito à visitação, E a fiscalizar as decisões que são tomadas por quem detém a guarda. Já na questão da guarda compartilhada, as decisões são tomadas em conjunto, Mas apesar das decisões serem tomadas em conjunto, o menor, a criança, o filho, ele tem uma residência fixa, seja com o pai ou seja com a mãe. A guarda compartilhada não significa que vai ficar um pouco com um ou um pouco com o outro, A guarda compartilhada, normalmente, a criança tem uma residência fixa e deve haver uma divisão, sempre atendendo o melhor interesse da criança. Mas não necessariamente ele passa, por exemplo, 7 dias com um e 7 dias com o outro. Isso seria o que é chamado de guarda alternada, que é muito pouco utilizado ainda no Brasil. Porque a criança precisa ter uma rotina também, não pode morar um pouquinho na casa de cada um, Sim, essa guarda compartilhada, nós importamos ela do direito americano e aqui ela veio um pouco diferente, até por contas sociais mesmo, e de maturidade de um país que nem de longe chega, tem tantos anos como tem a Europa, e os demais e alguns outros países, Então lá existe a chamada guarda-ninho, onde quem muda são os pais e a criança sempre fica na mesma residência. Não é proibido que isso haja aqui no Brasil, mas eu sinceramente desconheço. A guarda compartilhada hoje, ela é a regra, Então, sempre que possível, o juiz vai fixar a guarda compartilhada, onde a criança vai ter uma residência, ela tem essa rotina, mas sempre que possível ele está com um e com o outro. E o que muda muito da guarda compartilhada para a unilateral são as decisões. Na guarda compartilhada, todas as decisões são tomadas por ambos os pais. Mas mesmo na guarda unilateral não exime a participação de ambos, não, Como você estava explicando exime, ali. Não. Ainda a presença é permitida, Sim, enfim. Deveria ser até um dever, Mas infelizmente a lei trata apenas como um direito. Mas sim, Aí é feita uma regulamentação de visitas, O pai ou a mãe tem o dever de assistência material e afetiva, só que na tomada das decisões vai tomar aquele que detém a guarda. Por exemplo, eu quero trocar o meu filho de colégio, aonde eu vou colocá-lo? Se a guarda é unilateral e ela é minha, eu tomo essa decisão sozinho. Se a guarda é compartilhada, essa decisão tem que ser tomada por ambos os pais. E como que se define, na hora, vamos dizer assim, da divisão ali, nas questões judiciais, como que é definido por um ou por outro tipo de guarda? Porque hoje em dia a gente tem visto bem mais as questões de guarda compartilhada, da participação de ambos, enfim, Sim. É o que tem vindo mais à tona. Mas em que casos não se opta por ela, por exemplo? A regra é a guarda compartilhada, Então, a não ser que um dos pais diga que não queira. Mas se ambos os pais querem a guarda do menor ou dos menores, dos filhos, o juiz vai optar por esta guarda, a não ser que haja uma incompatibilidade. Por exemplo,
há uma agressão entre os pais, há uma incompatibilidade deles conviverem juntos, de tomarem decisões juntos, mas isso são casos excepcionais. Pela regra hoje, pelo Código, artigo 1584, é que fixe a guarda compartilhada, onde ambos, né, vão tomar, eu falo ambos, né, mas hoje tem questões, né, da multiparentalidade, né, onde às vezes tem mais de dois pais, né, tem a filiação socioafetiva, né, então pode ser que tenha 2, 3, né, ou até mais, compondo o núcleo ali de pais e mães. Pessoal de casa que tiver alguma dúvida a respeito, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 98405-2073. Pode mandar a mensagem aqui pelo WhatsApp, que o Dr. Bruno também nos ajuda aí com alguma dúvida, né? E até que, de repente, alguma história de família, algum exemplo que deu certo, que também é muito importante. Bom, a gente falou sobre as festas de final de ano, né? Momento aí de alegria, de alto astral, de confraternização entre as famílias, mas às vezes pode se tornar, né, um momento ruim de briga, de discussões por conta dessa questão da guarda. Eu quero ficar com o filho no Natal, não, mas o Natal é meu. Como que resolve isso? Tentar chegar num comum acordo, claro, e sempre visando o bem-estar da criança. Né? Isso, o ideal é sempre que haja um bom senso entre os pais, né? Mas isso varia muito de acordo com o que vai estar regulamentado. Normalmente, quando se tem uma guarda compartilhada, normalmente não, mas muitas vezes acabam colocando visitação livre. E aí, nessa visitação livre é onde pode gerar justamente esse problema. Ah, tá, mas e o Natal vai passar com quem? O Ano Novo? Tá? O ideal é que isso seja regulamentado, ainda que seja guarda compartilhada ou unilateral, né? E normalmente se aplicam algumas regras. Por exemplo, passa Natal dos anos pares com um e Ano Novo com outro. E nos anos ímpares inverte. Então, o ano que passa Natal com a mãe, por exemplo, vai passar o Ano Novo com o pai ou vice-versa. Metade das férias escolares com um, metade com outro, a primeira metade com um. O ideal é que já esteja isso regulamentado no acordo ou numa sentença judicial que defina a guarda. Por exemplo, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, aniversário até 5 horas com um, a partir das 5 com o outro, nos anos ímpares, nos anos pares inverte. Mas o ideal é sempre que haja um bom senso. Olha, esse ano o filho vai viajar com um dos pais, né, e vai passar Natal e Ano Novo fora. Também não custa, né? Não, então tá, no ano que vem, alguma outra data, ele passa mais comigo, sempre, né, levando em consideração o bem-estar, né, e às vezes a vontade. Só que nem sempre a vontade ela é realmente aquilo que a criança quer. Para ela não desagradar um ou outro, ela vai acabar, eu prefiro isso aqui, mas na verdade não é. Então o ideal é que esteja isso muito bem regulamentado para não dar nenhum tipo de problema. Bom, o doutor Bruno continua aqui com a gente vai fazer uma pausa agora, mas volta, o pessoal que tiver dúvidas também pode mandar para a gente pelo WhatsApp, vamos seguir conversando sobre guarda compartilhada, esse assunto que é tão interessante, principalmente nessa época do ano, né, para a gente poder aí entender como que funciona, como que são as regras, a legislação a esse respeito e falar um pouco desse assunto também que é super interessante. O Ver Mais é para o intervalo, mas é rapidinho, em instantes a gente já volta.